Pessoal, bom dia mais uma vez. Para quem estava em pé lá em cima, esperando, né, para se sentar sem atrapalhar, gente, é o momento, tá? Agora a gente vai receber a nossa terceira e última mesa de palestras, recebendo duas pessoas muito especiais, especialmente para mim, mas também pelo Caminhos, pro Caminhos, né, que são Fabiano Victor e o Davi de Lira. Então, quem vai abrir a mesa é o Davi. Eu vou ler o currículo deles. Tá? E o Davi vai abrir com a mesa, com a palestra, O Gozo Místico Erótico no Êxtase de Santa Teresa de Bernini, entre Escritura e Escultura. O Davi é psicólogo formado pela Universidade Federal do Ceará, mestre em psicologia pela Universidade Federal de São João del Rei e integrante do Laboratório de Pesquisa Caminhos Junguianos. Atualmente, é doutorando em psicologia e atua como psicoterapeuta, supervisor clínico e facilitador de grupos de estudo. Davi, que é figurinha carimbada do Caminhos, né, e que aconselha todos os futuros mestrandos do Walter também. Então, muito obrigado, Davi. E em seguida do Davi, quem vai apresentar é o professor Fabiano Victor, que aí, né, eu sou particularmente fã dele, né, que foi quem possibilitou que o pequeno grupo de estudos de Jung que a gente começou aqui em BH se desenvolvesse, né, lá na PUC. Então, professor, aproveito em público para agradecer também. E o professor Fabiano vai fazer a fala da palestra James A. Jung e a compreensão da experiência religiosa. O professor Fabiano é doutor e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com pós-doutorado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, possui especialização em temas filosóficos pela Universidade Federal de Minas Gerais e graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Então, primeiramente com a fala, Davi. Obrigado. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou até tomar cuidado onde eu piso, porque eu dei uma queda bem feia ali ontem. Mas, começando a palestra, né, o título que eu escolhi para essa palestra foi O Gozo Místico Erótico em O Êxtase de Santa Teresa de Bernini, entre Escritura e Escultura. Eu escolhi esse título porque o propósito da palestra é fazer um tipo de proposta comparativa, de cotejamento, colocar lado a lado alguns escritos e ideias da Santa Teresa d'Ávila, para poder compreender uma escultura específica do Bernini, que é um grande artista do barroco italiano, para falar dessa intersecção entre misticismo cristão e erótica. E aí eu... Pode passar, Rui. E aí eu pensei nessa proposta aqui de articulação. Pode passar. E para começar a fala, eu me lembrei muito de um trecho do Imagens do Inconsciente, da doutora Nise, que é o início do capítulo que ela vai falar do tema mítico de Dionisos, que ela vai falar que ela estava em Colônia, na Alemanha, na Catedral de Colônia, e ela saiu e viu uma placa que indicava com uma seta, Mosaico de Dionisos. E aí ela fica muito curiosa, por isso estar na frente de uma igreja, né, na Colônia, e aí ela vai, segue essa placa e descobre esse mosaico que foi encontrado durante a Segunda Guerra Mundial, numa escavação, por engano, aliás, foi escavado para abrir um bunker, eles acharam esse mosaico antiguíssimo. Pode passar, Rui. E ela destaca muito a figura do Dioniso nesse capítulo, abrindo a partir dessa passagem, né? Pode passar, Rui. E aí eu trouxe essa citação que eu acho muito interessante, que ela fala: a história gravada em pedras, do alto das torres da Catedral de Colônia, ao mosaico subterrâneo de Dionisos, equivale a um corte em profundidade na vida psíquica do homem. 2000 anos de cristianismo representam apenas a superfície. Nos profundos e intrincados labirintos da psique, vivem ainda os deuses pagãos. Ela encerra falando sobre como as pesquisas arqueológicas e psicológicas têm uma certa correspondência. Até que a Anísia da Silveira fala de uma arqueologia da psique, né? Eu trouxe essa citação porque o que eu estou trabalhando aqui na minha tese, e a partir dessa fala, é uma espécie de semente pagã no seio do cristianismo, que a gente encontra principalmente nas experiências místicas. Pode passar, Rui. E aí, para começar, eu vou introduzir a Teresa d'Ávila, né? Pode passar, Rui. A Santa Teresa d'Ávila, ela foi uma mística espanhola, ela foi uma santa canonizada no ano de 1622,
Ela viveu dos anos 1515 a 1582 na Espanha, na Era de Ouro da Espanha, né? Ela foi declarada doutora da Igreja Católica em 1970. Ela é a primeira mulher a ocupar esse título. O título de doutor da Igreja Católica é para figuras que têm que trouxeram achados, contribuições no campo do ensino e na transmissão dos valores, ideias e dogmas católicos, né? Ela era de uma família de judeus conversos, uma informação que foi mantida em segredo por muitos anos. Ela foi descoberta há pouco tempo, relativamente, porque era um dado muito delicado você ser de uma família de judeus na época, na Espanha, porque existia uma perseguição muito forte por parte da Inquisição. Boa parte, aliás, das mulheres queimadas que tinham experiências místicas eram judias conversas, né? Após uma controvérsia na juventude dela, ela foi mandada ao convento da Encarnação. Ela teve um pequeno namorico, é difícil determinar o que foi isso, com um primo dela, mas ela tinha, e ela se achava nisso, né, que ela fala no livro da vida, que a gente ainda vai falar um pouco mais para frente, que ela era muito tomada pelos prazeres dos sentidos e da vida, das vaidades. Tanto é que ela tinha o título de Rainha da Juventude de Ávila, na época. Só que ela vai entrar no convento da Encarnação, que é um convento de carmelitas lá na Espanha, em Ávila, né? E ela vai se dedicar a fazer essa vida espiritual. Ela é muito conhecida pelas visões e experiências espirituais que ela relata em suas obras, que a gente vai falar um pouco por cima de algumas delas, né? E ela é, acho que, a grande referência na prática da oração mental que a gente tem no campo da teologia na Igreja Católica. A gente vai falar um pouquinho por cima sobre o que é oração mental ainda. Ela vivia sob a mira da Inquisição, numa Espanha de intensa perseguição religiosa, por conta, aliás, ligada a um fenômeno, a várias questões de disputa política, e junto a um fenômeno que era o fenômeno dos alumbrados, que eram, ou iluminados, né, que eram pessoas que tinham experiências estáticas, visionárias intensas, e isso despertava a atenção da Igreja Católica, e isso provocava esses movimentos inquisitórios, né, para tentar regular as questões dogmáticas. Isso é muito bem falado lá pelo Jung, lá no Psicologia e Religião, quando ele fala sobre o papel do dogma em relação ao símbolo natural, né? Ela é uma figura central da Contra-Reforma. Aliás, isso é muito importante, porque eu considero, tipo assim, o grande milagre não oficial da Santa Teresa foi não ser queimada na época. Mas eu acho que ela não é queimada justamente porque ela se mantém tão firme, de forma paradoxal, nos valores da Igreja Católica, que ela é uma figura muito importante politicamente no campo de disputa religioso. E dentro desse movimento da Contra-Reforma, que é um movimento de reação da Igreja Católica diante do avanço da Reforma Protestante, que era o que se fala no Concílio de Trento de promulgar a Igreja Triunfante. Ela é uma figura quase heróica, assim, para a Igreja até. Ela é, dentro da Igreja Católica, uma grande reformadora. Ela vai criar a Ordem das Carmelitas Descalças, que ela vai começar na Ordem das Carmelitas, e ela vai criar essa ordem na tentativa de resgatar os valores tradicionais das carmelitas, que ela sentiu que foram abandonados na época, que envolviam as ideias de pobreza, abnegação, humildade, retiro e oração. E aí ela vai abrir a Ordem das Carmelitas Descalças. Elas não andavam descalças, só porque o termo tem uma relação com a pobreza. Na verdade, ela substituiu todo o dress code, todas as roupas das freiras, por roupas muito desconfortáveis. Ela trocou as sandálias até. E elas eram conhecidas por usar sandálias desconfortáveis por conta disso. Ela criou 32 mosteiros, sendo 17 femininos e 15 masculinos. O início do processo de criar mosteiros masculinos se deveu muito também pela relação dela com São João da Cruz, que é um outro grande místico espanhol, que ela teve um contato próximo. Quem conhece a ideia de noite escura da alma, que o Jung cita, é muito citado em textos por aí, quem vai criar essa ideia, ela em total escuridão, de visão biográfica, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas que eu acho que é muito interessante, que quem faz essa divisão é esse cara aqui, o McGinn, Bernard McGinn, que é, assim, se não o maior estudioso de misticismo cristão que a gente tem,
E ele vai ter um texto maravilhoso sobre a Santa Teresa d'Ávila, num livro dele só sobre místicos durante a Espanha, na Era de Ouro. E ele vai fazer uma divisão biográfica em 3 momentos que contempla a ideia dele de que a Teresa d'Ávila seria uma contemplativa em ação. Esse termo contemplativa em ação, ele vai tirar do Inácio de Loyola. E o Inácio de Loyola, quem tira isso é um outro estudioso de misticismo, que vai dizer que a Santa Teresa d'Ávila unifica a contemplação, que nos valores gregos que vieram assim, para a época, é a ideia de vida contemplativa como bios teoréticos e vida prática ou ativa, bios práticos. E a Teresa vai ter uma marca que ela vai unificar ambos. Porque, para além da experiência estática, contemplativa, ela fundou 32 mosteiros, né? Então, ela foi bem ativa, na verdade. Então, existe uma contemplação e uma ação que ela une. Isso aparece, aliás, no texto da Santa Teresa d'Ávila, teologicamente, no comentário dela sobre Maria e Marta, que ela vai enfatizar a importância de Marta, tanto quanto Maria, que é o polo da contemplação e da ação. E, normalmente, existia uma ênfase maior na figura de Maria. E um outro ponto é também a relação entre a questão do amor ao próximo e o amor a Deus, né? Pode passar, Rui. Eu trouxe umas fotos de relíquias. Gente, quando a Teresa morreu, o corpo dela foi despedaçado. Tipo assim, e vários amigos dela pegaram partes. E essas partes se espalharam pela Espanha e foi tipo espalhado que elas faziam milagres. O coração da Santa Teresa, que está aqui, era falado que ele vertia sangue constantemente e que tinha um cheiro muito doce de perfume. Essa aqui é a mão esquerda, parece aquela luva do filme Vingadores. Eu acho que tem a mesma capacidade de poder também que ela. É a mão esquerda da Santa Teresa d'Ávila, que foi arrancada por um padre que era muito amigo da Santa Teresa. E, tipo assim, ele tinha negado um convite com ela no final da vida, ficou muito chateado, cortou a mão dela para levar de souvenir para casa, né? E aqui o braço direito da Santa Teresa, né? Pode passar, Rui. Eu trouxe algumas obras, vou falar bem por cima delas, com todo o tempo, que eu acho que marcam a produção da Santa Teresa. Para além dessas 4 obras, a Santa Teresa vai ter várias cartas que ficaram para a gente, poemas belíssimos, por sinal. Um livro muito importante no campo teológico, que é o Meditações sobre o Cântico dos Cânticos. É o primeiro comentário de uma mulher sobre o Cântico dos Cânticos. Ela, aliás, usa o termo meditações, porque ela não poderia publicar um comentário. Aí ela utiliza meditações. Vocês vão ver um pouquinho disso de uma estratégia feminina, política, na obra da Santa Teresa. Mas, assim, eu vou falar mais sobre o livro da vida, então não vou explicar muito aqui agora, mas é uma autobiografia da Teresa. Você tem o Caminho de Perfeição, que é um livro em que ela orienta as freiras carmelitas descalças no caminho da oração mental e do processo do caminho da perfeição, que são esses valores divinos, né? O As Fundações, que narra as fundações dos mosteiros, né? E o Castelo Interior Moradas. Esse livro é babado, viu? Ele é muito bom mesmo. É a obra-prima da Santa Teresa, que ela vai fazer um tipo de itinerário interior, num processo de... Ela constrói essa imagem de um castelo interior com 7 moradas, que são graus de ascese espiritual, que contemplam as noções de meditação, contemplação e oração, num caminho de chegar no centro da alma, onde está Cristo entronado, que está na 7ª morada. Pode passar, Rui. Eu trouxe dentro, só rapidinho, não vou falar muitos detalhes sobre isso, sobre a questão do castelo interior. Aliás, porque quem já falou de uma forma maravilhosa foi o Leon Bonaventure, né? Que é um grande pioneiro da psicologia analítica no Brasil. Ele vai ter esse livro, Psicologia e Vida Mística, que é um livro maravilhoso. Ele tem a envergadura conceitual e estilística de um livro do Jung, até lembra bastante, até. Uns símbolos da transformação, só que menos bagunçado, até. Eu gosto muito desse livro. Minha única crítica é que ele, metodologicamente, ele faz um tipo de fusão desconfortável entre as ideias dogmáticas cristãs católicas e a perspectiva científica psicológica. Mas, fora isso, eu acho muito perdoável, porque é um livro muito bom. Eu trouxe só esse esquema, não vou explicar, vou só deixar essa imagem para vocês, mas é o esquema que ele constrói, que faz total sentido, ele tem uma tabela do lado explicando esse esquema direitinho. E essa gravura, belíssima, que quando eu entrei eu olhei essa gravura no livro do Bonaventure, eu falei, uma gravura medieval. Isso aqui foi feito por um paciente do Leon Bonaventure, que ele encomendou.
um paciente artista plástico pernambucano, não lembro o nome agora. Quem me deu essa informação foi a Paula Perrone, um beijo para ela, que é uma querida, que é uma pesquisadora aqui do Caminhos Junguianos, que ela fez o pós-doc dela sobre o Leão Bonaventure. E aí ela me deu essa informação de que essa representação do castelo interior, e das 7 moradas, e do centro da alma, é uma produção de um paciente do Bonaventure. Pode passar, oi. Mas passando para o livro da vida, né, que é o livro que eu vou falar com mais detalhes aqui. O livro da vida foi um livro encomendado pelos confessores da Santa Teresa, porque ela tinha essas experiências estáticas e visionárias, e o pessoal ficava meio preocupado. Gente, tem um risco da Teresa ir para a fogueira, né, porque ela está tipo, experienciando coisas muito intensas, e essas experiências se tornavam muito públicas, a contragosto dela. Ela tinha experiências de arrebatamento, que ela chama de arroubamento, ou êxtase, ou gozo, durante a missa, na comunhão. E isso era expressado de forma aberta, que ela descreve várias vezes que ela soltava alguns gemidos e era tomada pela experiência durante a missa. E isso, numa época de perseguição da Inquisição religiosa, era algo muito preocupante. E aí ela vai chegar para os confessores dela para falar: acho que estou tendo experiências espirituais. E eles vão ficar muito preocupados, pensar: essa mulher está tomada pelo diabo. Ela tem que escrever sobre isso para a gente mandar esse texto para o Tribunal do Santo Ofício, para eles avaliarem se é um caso de alumbramento ou não. E aí esse texto é escrito, passa anos com o pessoal do Santo Ofício, né? Mas é um texto muito interessante, vai ser publicado só de forma póstuma, né? Ele é um tratado de teologia mística, e eu trouxe isso entre aspas porque a Teresa usa esse termo que tem origem no pai do misticismo cristão, que é o pseudo-Dionísio Areopagita, que é assim, o pai do misticismo cristão. O Jung cita algumas vezes ele, e é muito influenciado por outros escritos, por exemplo, Confissões, do Santo Agostinho, e muito pelo Abecedário Espiritual de Francisco de Osuna, que foi o livro em que a Santa Teresa aprendeu a prática da oração mental. Alguns anos depois, esse livro parou no Index da Inquisição e foi censurado até, né? O Bernard McGinn, que eu vou citar ele algumas vezes aqui, ele faz uma divisão de 4 pontos desse texto da Teresa, que ele vai falar que, num primeiro momento, é uma autobiografia, lembra muito Confissões, do Santo Agostinho. Depois é um tratado sobre a oração mental, a partir de uma imagética própria que ela cria, que eu vou falar um pouquinho já já. A terceira parte narra os arrombamentos místicos, a gente vai enfatizar mais essa parte nessa prestação. E a última parte é sobre a fundação do convento de São José, que é o primeiro convento das Carmelitas Descalças. O McGinn vai falar que essa é uma autobiografia atípica, porque ele vai falar que é uma autobiografia em que o eu não está no centro. É mais um tratado de teologia. Mas, se a gente for ver o gênero da autobiografia, por exemplo, autoras como Annie Ernaux, hoje, vão construir autobiografias sem um eu até. Mas eu considero essa uma obra autobiográfica sobre a relação do eu e do si mesmo. Se a gente for pegar essa intersecção de uma autobiografia, ao mesmo tempo um livro de teologia mística. Sobre esse tratado sobre a oração, ela vai descrever o que ela criou de forma espontânea, a partir de imagens, que são 4 graus de oração, ou 4 águas de oração, que ela vai falar do processo de oração e união mística com Deus, a partir da metáfora de regar um jardim. Eu acho até curioso o Bonaventure se interessar tanto pela Santa Teresa, porque ele era, antes de psicoterapeuta, ele era um jardineiro, né? E um ótimo jardineiro, aliás. Pode passar, oi. Mas não vou entrar em detalhes sobre a oração. Se vocês quiserem praticar em casa, é só ter no livro da vida o guia passo a passo, né? Um outro ponto que eu vou destacar, que eu acho que é muito importante para a gente começar a entrar no campo da erótica, é de pensar a Teresa a partir desse marcador de gênero, de uma mística que é mulher. Porque o campo da mística é muito considerado, até o Bernard McGinn também fala isso, como um campo feminino. E feminino a gente consegue até pensar a partir dessa noção de receptividade. Receptividade ativa, né? Que é uma coisa meio paradoxal. A gente fala passividade, mas é uma espécie de receptividade ativa, o feminino, né? Apesar de que eu acho que é só uma etapa do processo. O McGinn defende isso, que ele traz um conceito muito bom chamado consciência ou conscientização mística. O Bonaventure vai falar de uma linguagem de mulher que a própria Teresa fala no texto, nos textos dela. E existe um recurso que ela utiliza, que é uma espécie de auto-humilhação constante, que, na verdade, é uma forma de se colocar tão embaixo
que os letrados liam, isso o McGinn mesmo vai comentar a partir de estudos feministas da obra da Teresa. Ela se colocava tão abaixo que os homens liam e falavam, ela é uma mulher, né? Tipo assim, ela admite que ela é fraca e inferior, mas existe uma sutil e muito bem dosada ironia feminina nos textos da Santa Teresa, que ela vai ficar cutucando os letrados e mostrando como eles têm uma visão muito estreita, que eles têm uma visão intelectual sem experiência. Experiência, aliás, que é um dos termos mais citados pela Santa Teresa d'Ávila. Tipo assim, é realmente a palavra que ela mais cita, até, vamos dizer. A Teresa, o Frei Beto, ele escreve o prólogo do Livro da Vida, ele vai dizer que a Teresa escrevia como sentia, mais com a pele do que a cabeça. Essa escrita com a pele, que a gente vai tocar um pouquinho mais aqui, e o Bonaventura e o McGinn vão falar dessa escrita que atravessa a experiência, né? Eu trouxe esse trecho, que é muito bonito, que é quando a Teresa foi impedida de ler os livros de oração mental que ela gostava, os tratados místicos, pelos confessores dela, porque falavam, olha, é melhor você ficar longe dos livros por enquanto, porque o diabo pode enganar você e fazer você usar isso para o mal. E aí ela escuta Jesus falar com ela, e ele fala, não fiques tristes que eu te darei um livro vivo. Eu acho que é desse livro vivo que a gente vai comentar um pouco aqui, que envolve uma experiência que é, antes de tudo, corporal. Pode falar, pode passar, Oi. Tem outro ponto, que é sobre a linguagem e as temáticas que a Teresa utiliza, que muitos comentadores vão chamar de uma linguagem esponsal, em relação ao esposo, que é uma linguagem... Eles usam esse termo, eu sinto, para evitar usar o termo erótico até. Mas, assim, eu chamo esponsal erótico porque existe a imagem do esposo e existe a imagem da união das núpcias com o esposo, que é Cristo, né? Então, o Deus de Santa Teresa, ela fala isso várias vezes, como uma freira até, né, é o esposo. E esse esposo tem uma coisa muito interessante, que desde muito jovem, ela falava que só conseguia sentir Cristo como homem. E quando a gente fala da humanidade de Cristo, durante essa época, aliás, durante até a Contra-Reforma, existia um fascínio sobre a humanidade de Cristo. Existe até um período específico que criou-se uma obsessão pelo ostentatio genitalium, pela genitália de Cristo nesse período, que era uma marca da humilhação de Cristo por ele ter se tornado homem, que a genitália estaria associada a isso, né? E eu trouxe essa citação que ela fala, que eu acho que é muito interessante para pensar a obra dela, que ela comenta, levava uma vida penosíssima porque na oração compreendia mais minhas faltas. De um lado Deus me chamava, de outro eu seguia o mundo. Parece que queria juntar esses dois contrários, tão inimigos um do outro, como são a vida espiritual e as alegrias e prazeres e passatempos dos sentidos. De certa forma, ela unifica isso, a gente vai falar um pouquinho. Oi? Tem outro ponto que eu acho muito interessante, que está bem na periferia dos escritos, da compreensão do pensamento da Santa Teresa d'Ávila, que é o impacto da literatura. Alô? Som? Alô? Foi. Que é o impacto da literatura dos romances de cavalaria na época, que eram livros que não eram censurados, mas eram muito mal vistos pela igreja. Que os romances de cavalaria eram muito lidos por mulheres e englobavam uma espécie de fantasia em relação a um homem e a um contato muito aflorado por uma estética erótica, certo? Pode passar, Rui. Eu trouxe algumas citações do Livro da Vida que eu acho interessantes. Estão meio isoladas, mas boa parte delas falam dos processos estáticos, dos termos que ela usa, que são considerados linguagem esponsal e erótica, né? A ideia de um gozo em agonia, um deleite, um glorioso desatino, uma celestial loucura, um corpo e alma que se despedaçam para mostrar o gozo que se sente. É tão grande o gozo que a alma parece que vai sair do corpo,
e que morte feliz seria, a morte, que é um grande tema na obra da Teresa, na relação do erotismo, um deleite exterior, um duro martírio saboroso, esse é meu favorito, aliás. Uma dor que é tão saborosa. Pode passar, Rui. E entrando nessa questão do erotismo e da relação corporal, eu trouxe também algumas passagens que falam de uma participação do corpo. Ela fala que é como se Deus quisesse essa parte suja também, que ele quisesse alçar isso junto, que ele não quer só a alma, quer o corpo, quer o Senhor que o corpo participe. A gente vai falar já sobre a participação do corpo. Porque como o corpo participa, né? E essa participação do corpo, obviamente ela fala, o corpo participa com o esposo. Aí, né, ligando A mais B, a gente imagina que seja de forma erótica. Pode passar, Rui. Eu trouxe essa citação que, aliás, é a minha citação favorita do Livro da Vida. Armou um triplex na minha cabeça, ela. Que é um momento, eu coloquei Cristo Apude, porque é uma fala de Cristo para ela. Que, em certo momento, ela escuta Cristo falar com ela e ele fala: desfaz-se toda, filha, para pôr-se mais em mim. Já não é ela quem vive, mas sim eu. Como não pode compreender o que entende, é não entender entendendo. Esse belo oxímoro que Jesus joga para Santa Teresa, que me faz pensar muito sobre uma forma de construção de conhecimento por uma via irracional da experiência que tem em primeiro plano o corpo. Então, existe uma forma de construção de conhecimento que é pelo irracional, que é o não entender entendendo. Então, partir do não entender é um processo de entendimento que me faz lembrar muito a ideia de obscurum per obscurius. O obscuro pelo obscuro, o mistério pelo mistério, que é o que está na base do método de amplificação, que é o método de compreensão irracional das imagens, né? Pode passar, Rui. Quanto tempo eu tenho? Sabe? Ok, 15 minutos. Eu vou abrir uma pequena aba aqui, rápida, para falar sobre o Bernini, porque a gente vai falar mais sobre a escultura do êxtase de Santa Teresa, mas eu vou falar rapidamente assim só do Bernini, do Barroco, para destacar esses pontos, que é a ideia de movimento, de excesso e de expressão, e de teatralidade, que está na obra do Barroco italiano. Pode passar, Rui. O Gian Lorenzo Bernini foi escultor, urbanista, arquiteto, pintor, cenógrafo, dramaturgo e figurinista. Foi considerado o Michelangelo do século dele, do Barroco italiano. Ele foi filho de um escultor também, o Pietro Bernini, e o pai dele ensina a escultura para ele. Ele começou a ser mecenado desde muito jovem pelo Papa Urbano VIII e por outras figuras religiosas. E ele é uma grande figura do Barroco, dentro desse lugar do Barroco, como uma reação à Reforma Protestante. Apesar de que existe um Barroco protestante também, que é pouco falado, mas a gente costuma entender o Barroco ligado aos movimentos de contra-reforma e reforma. Pode passar, Rui. Eu vou trazer algumas esculturas, não vou me deter muito sobre elas, mas que a gente consegue observar esse campo da expressividade. E o que eu estou destacando aqui é a ideia de um movimento que é congelado no tempo. Esse Davi, meu xará, né, do Bernini, que ele está no momento de tensão, com a arma em punho, no máximo da tensão e na expressão facial para o momento de jogar. Pode passar, Rui. Se você colocar lado a lado com o Davi do Michelangelo, você vai ver uma certa diferença que envolve o fascínio do Barroco com o movimento e com a expressividade, que alguns estudiosos de arte vão falar de uma relação próxima do Barroco italiano com as esculturas gregas do período helenístico, que tinham um aspecto maior de teatralidade também. Mas, enfim, pode passar, Rui. Eu trouxe só algumas figuras. Esse aqui é a Alma Danada. O Bernini tem vários bustos. O filho do Bernini vai falar numa biografia que o Bernini queimou o próprio braço diante de um espelho para registrar a expressão de dor, para esculpir uma alma que está no inferno, né? Que está no fogo eterno. Pode passar, Rui. Eu trouxe um par também, que é a Alma Abençoada. Vai começar aqui a série de êxtases do Bernini, né? Que é um par da Alma Danada. Pode passar, Rui.
Eu trouxe também esse busto, que é o busto de Constanza Bonarelli, que foi uma amante do Bernini, que essa obra, aliás, é um marco na história da arte, porque eu acho que é a primeira vez que um busto dessa envergadura é feito por uma pessoa comum. E aí ele faz para essa amante que era mulher de um membro da equipe dele, de escultores. Essa mesma amante que ele manda cortar o rosto dela, anos depois, num acesso de ciúmes. Mas ele faz essa escultura e existe essa coisa desse momento, que ela parece que está prestes até a... Parece até que a estátua respira. O detalhe, o decote aberto até, né? Que acho que aponta essa relação do erótica até. Pode passar, Rui. Eu trouxe essa medusa, que existe uma controvérsia se ela é do Bernini, por conta da sobrancelha. É muito discutido, porque o traço de sobrancelha dela não parece do Bernini, mas, no geral, se aceita que ela seria do Bernini. Pode passar, Rui. Mas todas essas imagens falam de uma expressividade, e eu vou entrar aqui numa série importantíssima, que eu estou usando o critério nisiano e junguiano, de ler as imagens em série, que é essa, que é uma das obras-primas do Bernini, que é o Rapto de Proserpina. Que parece que essa ideia de congelar o tempo, o modelo que o Bernini pega, ele não posa para o Bernini. O Bernini captura o modelo no momento do movimento. Então, você vai ver até o movimento do cabelo, o toque na pele, ser capturado no mármore, né? Pode passar, Rui. Eu adoraria ficar mais tempo nas imagens, mas a gente está corrido. Eu trouxe uma outra escultura, que é o Apolo e Daphne, que eu acho belíssima, porque ele captura durante o momento da metamorfose, enquanto ele está acontecendo. Então, ele nem chega na etapa que se dá a solidificação dessa imagem, mas na transição dessa ideia de movimento, expressividade e teatralidade. Pode passar, Rui. Esse detalhe que eu acho muito bonito, que é os dedos da Daphne se transformando em folhas de loureiro, no momento em que ela, desesperada, ela pede, algumas versões falam de uma figura feminina, outras de masculina, que seria o pai dela, o deus rio, para que transforme, acho que o vídeo fala do pai, que transforme ela em vegetal. Na verdade, que tire ela daqui, ele transforma ela numa árvore, né? Pode passar, Rui. E aí, por que eu destaquei essas imagens? Eu estou nomeando essas imagens com uma série temática do rapto erótico. Porque, se você olhar as 3 imagens, você vai ver elementos de semelhança marcantes, que é uma figura masculina. Há controvérsias, né? Porque um anjo... Mas, assim, um anjo é representado muito mais por um polo masculino, no campo das artes, nessa imagem do Cupido, né, até. Mas existe esse polo dessa mulher diante de um masculino, e é um masculino invasivo e erótico. A experiência erótica nas 3 imagens é da violência. E muitos estudiosos de misticismo vão falar que a experiência mística é uma experiência de violência. Pode passar. Eu trouxe só algumas séries de êxtases também para encerrar essa parte das esculturas, que tem esse êxtase de São Lourenço, que é um santo que foi grelhado. Acho que ele está em cima de uma grelha, né? Até. Pode passar, Rui. Tem o meu padroeiro, né? Eu estudo ele do doutorado, que o Bernini tem essa escultura belíssima, que ele fez muito, muito novo. Acho que ele tinha uns 17 anos quando ele fez essa aqui, que é do São Sebastião, né? Pode passar, Rui. E essa que é uma das obras mais parecidas com o êxtase da Santa Teresa, que é o Beata Ludovica Albertoni, que foi feito bem no final da vida do Bernini. Pode passar, Rui. E aí eu vou trazer a última parte, que eu discuto a escultura em si, o êxtase de Santa Teresa, que eu nomeei. Eu sei que é um jeito meio polêmico de nomear, mas vou explicar por que eu nomeei esse. Eu coloquei até aspas, porque tem um critério. 10 minutos? Tá. Eu vou correr aqui nessa. Que é uma Vênus não só prostrada como prostituída, o erotismo no êxtase de Santa Teresa. Pode passar, Rui. Contextualizando, né? O que é o êxtase de Santa Teresa? Foi uma escultura feita pelo Bernini entre os anos 1645 e 52. Ela foi encomendada pelo cardeal Cornaro, para a Capela Cornaro, que fica lá em Roma. A capela foi um presente para o cardeal por parte das carmelitas descalças. Por isso que existe também uma estátua da Santa Teresa lá, né? A estátua retrata a transverberação de Santa Teresa. Transverberação é esse milagre de ser atravessado pelo amor de Deus dessa forma violenta a partir da imagem da flechada, né?
A escultura é localizada no transepto da igreja, aquela parte da igreja lateralizada, do barco geral, que se abre. Aliás, o transepto na Capela Cornaro é até maior, porque dá um efeito maior de teatralidade. E utilizar a iluminação natural também para fazer esse efeito de iluminação, né? Vocês veem na imagem. É marcado pela teatralidade, o exagero, e as figuras parecem que flutuam, né? Meio que estão em um processo de ascese nessa união. Pode passar, Rui. Eu trouxe a imagem do transepto, maiorzinha para ver. O projeto foi todo do Bernini, que ele era arquiteto, além de escultor, né? Pode passar, Rui. Aqui uma imagem mais próxima da figura, eu estou destacando. Pode passar, Rui. E aqui é o modelo em terracota, que é um pequeno modelo que o Bernini fez para se orientar, para fazer a estátua, né, a escultura. Pode passar. Aqui é uma visão lateralizada. Pode passar, Rui. Aqui se destaca os membros da família Cornaro na lateral, como aquele espaço lá do teatro que é VIP, né? O camarote, né? Tem esse outro nome, né? Mas, enfim. O camarote com os membros da família Cornaro, porque foi uma igreja feita para a família Cornaro, né? Pode passar, Rui. E eu trouxe aqui uma parte pequena da citação da transverberação da Santa Teresa, que foi o texto que o Bernini se baseou para fazer essa escultura. Eu vou ler aqui rapidamente a citação, porque ela é muito importante para a gente discutir, né? Que a Teresa falava, né? Via em suas mãos um dardo de ouro grande. Isso ela fala de um anjo que chega para ela, né? É um dardo de ouro grande, e no final da ponta me parecia haver um pouco de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração e chegava às entranhas. Ao tirá-lo, me parecia que as levava consigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Era tão grande a dor que me fazia dar aqueles gemidos, e tão excessiva suavidade que põe em mim essa enorme dor que não há como desejar que se tire, nem se contenta a alma com menos do que Deus. Não é uma dor corporal, mas espiritual, ainda que não deixe o corpo de participar em alguma coisa, e até bastante. Esse detalhe que fica lateralizado na obra da Teresa do corpo é muito interessante, porque uma experiência erótica que provoca, a partir de uma imagem de penetração, um processo de êxtase que é externalizado até com extensos e intensos gemidos, na verdade não intensos, né? Eu estou exagerando, marca muito essa ideia de um erotismo na experiência, né? Pode passar, Rui. A transverberação, só abrindo um pequeno parênteses para falar dessa manifestação, né? É considerado um dos grandes milagres da Santa Teresa. Aliás, quando abriram o coração, depois que pegaram a freira que estava com o coração dela, na cela dela, pegaram o coração e falaram, gente, tem uns pontinhos no coração que parecem lembrar perfurações, que são indícios para até o processo de canonização, né, da Santa Teresa, para ser santa, né? Mas desse coração que foi atravessado pela flecha de Deus. Ela é herdeira de uma tradição muito peculiar do cristianismo, que é a questão da ferida do amor, que está muito presente em místicas femininas, principalmente em algumas místicas mulheres, em termos eróticos, como a Catarina de Siena e a Rosa de Lima. Pode passar, Rui. Eu trouxe, para falar dessa tradição da ferida do amor, um evento muito curioso de um certo período da Idade Média, em que foram achados vários livros de oração que tinham essa imagem de uma ferida, a chaga de Cristo aqui, num formato um pouco que faz a gente questionar os padrões de referência que foram utilizados. Mas existe um consenso entre os estudiosos do campo que ela tem, de forma proposital, não consenso, mas uma boa parte dos estudiosos, um formato vúlvico. Aliás, esses livros de oração eram feitos majoritariamente para mulheres, se comenta, e alguns deles se orientava que as mulheres beijassem a ferida de Cristo, né? Pode passar. Eu trouxe esse exemplo da Catarina de Siena, uma figura que eu acho muito simpática também, que é uma santa italiana que tinha essas visões em que ela lambia, que é uma figura de hagiografia de um livro sobre a Catarina de Siena, né, em que ela lambe as feridas de Cristo. Então, existe uma tradição longa sobre a ferida do amor que está ligada ao feminino e ligada à imagem de Cristo, né? Pode passar, Rui.
Só uns detalhes assim rápidos sobre alguns aspectos históricos que é importante. Não, na verdade são três muito importantes. A recepção na época foi muito positiva. O Bernini hitou com essa escultura, foi de volta para os holofotes, né? Que ele estava um pouco de fora por conta que ele perdeu a tutela papal nessa época. E tem uma coisa que é muito interessante, porque existe uma discussão. A gente está erotizando porque é um período pós-freudiano que a gente vive, e após esse período que se começou a erotizar a Santa Teresa e a estátua. Até o Lacan fala do gozo feminino, né? Só que você vai ter alguns achados, como, por exemplo, um diatribe, que é um pequeno folheto bem ofensivo, que era espalhado na Itália, de 1670, que é nomeado Constantino trazido ao Pelourinho, que afirma uma crítica aqui ao Bernini. É anônimo, aliás. Ao fazer sua Santa Teresa na Igreja da Vitória, arrastou aquela Virgem puríssima, não apenas para o terceiro céu, mas para a terra, para fazer uma Vênus não só prostrada, como prostituída. E aí vai se circular esse pequeno folheto que vai falar, gente, o Bernini pesou a mão na santa. Né? Aqui, tem uma entrevista da Hilda Hilst que é muito boa, que ela começa a escrever literatura pornográfica, e aí ela vai falar tipo assim, que os críticos estavam tacando pau no Caderno Rosa de Lori Lambe, que de fato é um livro aterrorizador, mas muito bom ao mesmo tempo. E ela fala, tipo assim, indignada, parece que a santa levantou a saia. Que, tipo assim, ela foi retirada do lugar de erudição por ela se expor à pornografia. Então, de certa forma, para usar essa imagem meio crassa, é como se falassem, gente, o Bernini está levantando a saia da Santa Teresa nessa escultura, que isso é um absurdo, né? Pode passar. Isso que eu falei da crítica pós-freudiana, né? Tem esse artigo maravilhoso do Franco Mormando, que todo o artigo ele faz essa pergunta. A escultura êxtase de Santa Teresa feriu os ideais de decoro e honra durante o século XVII na Espanha? E ele vai trazer alguns argumentos e algumas análises a partir do campo da história da arte para falar que ele afirma no final que sim, feriu o decoro, mas de uma forma nada muito óbvia. Que aí ele vai falar, eu não vou tocar nesses pontos, mas mais nesse aqui, de que os defensores de que o Bernini não teria erotizado a escultura vão falar, gente, ele só estava seguindo as descrições da santa. Só que ele estava, e ele faz acréscimos, obviamente não tem como ele fazer numa escultura, uma total unidade com o texto escrito. Então, na passagem da escritura para a escultura, o Bernini adiciona coisas que amplificam a imagem erótica. Pode passar, Rui. Eu vou falar só por cima dessas coisas, né? Passa de novo, Rui, só para eu comentar um primeiro ponto. Pode passar. O Mormando vai falar do que a gente tinha, os primeiros projetos iconográficos espontâneos de representação da transverberação de Santa Teresa. Aqui é uma gravura feita para uma edição de 1613 do Livro da Vida, que é uma outra gravura, e você vai ver uma Santa Teresa numa meia-idade, de pé, e com um formato de rosto arredondado também, e com a boca fechada e os olhos para cima. Pode passar de novo, Rui. Aqui tem uma peça de um altar que o Bernini muito provavelmente teve acesso, porque esse pintor era muito famoso na época, o Palma Giovanni, que também vai aparecer a Santa Teresa. Dessa vez, aqui é o que tem esse adicional também, que é ela com os olhos fechados e a boca um pouco aberta. Volta 2 slides, Rui. Obrigado. E aí eu vou falar de alguns elementos que eu acho que são interessantes que o Mormando fala para defender essa ideia de uma quebra de decoro, que fica bem explícita no diatribe que a gente leu aqui da Vênus prostrada, né? A idade e o formato do rosto da santa, a posição de prostração, porque o Bernini vai fazer ela meio mais para baixo, né? E nos relatos das experiências místicas, boa parte delas, da Santa Teresa, eram durante a missa, em momentos que ela estava em pé. E o Bernini escolhe fazer ela deitada como uma possível referência ao tema de Vênus e Cupido no campo da arte na Itália da época. Porque quando o diatribe fala que ele faz uma Vênus, ele parece apontar que Bernini parece ter se inspirado no tema extremamente erótico de Vênus e Cupido, que era muito popular na Itália da época. A gente falou, né, tem um ponto que ele destaca sobre as vestes, o vestido suntuoso, esvoaçante, que é totalmente contrário às vestes das carmelitas, descalças, e também o pé descalço. É uma grande
questão de discussão, porque nas representações iconográficas anteriores, apesar dessa ideia do pé descalço, não existe a Teresa de pés descalços, né? Não que eu tenha tido acesso na minha pesquisa, né? E aí o Bernini vai acrescentar esse detalhe, que, aliás, as pessoas falam que fica meio que na sua cara o pé dela. Pode passar, Rui. Passa. Pronto. Tem um detalhe que é muito interessante também, que o Mormando vai falar, que é o fato de que se você tem acesso a um dos pés descalços da Teresa, e você não tem acesso ao outro, mas pelo formato do vestido, ela está com as pernas entreabertas, que é um código na história, assim, na arte da época, para representar a ideia de contato sexual erótico. E como exemplo tem esse Rapto de Europa do Tiziano, em que a Europa está representada com os pés, as pernas abertas, justamente no tema do rapto, né? Pode passar, Rui. Aqui é o tema da Vênus deitada, algumas referências, né? Essa aqui do Lorenzo Lotto, Vênus e Cupido, eu acho essa muito engraçada. Não sei porquê, gente, mas o Cupido está mijando nela. Pode passar, Rui. Não tive tempo de averiguar isso. Tem esse tema também da Danae, da chuva de ouro, que é muito similar ao tema de Vênus e Cupido deitados, né? Pode passar, Rui. E só umas visões mais próximas, depois do que a gente discutiu, sobre a santa, né? Eu não falei muito sobre, mas assim, pode passar, Rui. A face dela tem uma marca que é o que as pessoas falam de... Olham para ela e isso aqui parece muito um orgasmo. Tipo assim, não vou comentar que é, porque as pessoas comentam, né? Porque a gente fala de uma experiência erótica, mas existe uma experiência mística, mas existe um correspondente erótico muito intenso, né? Pode passar, Rui. Aqui é um detalhe com o pé descalço dela, né? Na cara do visitante da igreja. Pode passar, Rui. E, para finalizar, só trazer uns pontos de fechamento. Estou no tempo? Show, obrigado. A gente pode pensar que as obras da Teresa d'Ávila e da escultura de Bernini, elas revelam essas relações entre erotismo e mística. Que é isso que eu estou falando. Tanto no trabalho da Teresa quanto no trabalho do Bernini, você tem essa relação muito próxima. Tanto é que o Bernini vai fazer a representação de Teresa quase como uma Vênus prostrada, a partir do Cupido, e um colega do Bernini vai escrever, anos antes, um tratado em que ele fala, gente, cuidado com a concupiscência dos olhos, né, que é um grande tema teológico que vai iniciar principalmente com Agostinho e o Papa Gregoriano, algum dos gregorianos, não sei quantos tem, falou sobre essa questão de forma mais extensiva, de que a primeira porta do pecado é o olhar. Ele vai falar, gente, muito cuidado para vocês não olharem o Cupido no anjo de Santa Teresa. Isso bem antes de Freud, porque os críticos dessa ideia de que vocês estão exagerando, estão vendo coisas onde não tem, vão falar, isso aí é culpa da psicanálise. Mas você vai ter esses escritos no século XVII que vão alinhar a imagem, as ideias tanto da Santa Teresa, as experiências dela, quanto do Bernini com aspectos eróticos. E eu acho interessante esse ponto que vários autores, assim, principalmente o Bonaventure vai destacar, para a gente falar dessa relação entre espiritualidade e sexualidade, para a gente falar não de sublimação, mas, a partir de um escopo junguiano, de um espectro móvel de polaridades entre matéria e espírito. Passa para mim, Rui, só. Que é a ideia do espectro do ultravioleta ao infravermelho, da noção de arquétipo e instinto, que são uma coisa só. Pode voltar, Rui. Que envolve essa noção de que há uma mística na sexualidade e uma erótica na mística. E o corpo é partícipe nesse processo. Até numa produção de conhecimento pela via racional. Só um ponto final é que essa imagem sexual, que comporta uma visão simbólica de união mística, vai ser o grande tema do Jung no Mistério Conic Jones, né? A obra-prima dele. Eu considero inacessível, nem toquei nela ainda, mas assim, que ele vai falar desse tema de forma central. Tem outros detalhes bem interessantes na obra, vários detalhes na obra da Santa Teresa, que eu não vou comentar, mas eu fecho por aqui. Passa só para o final. Pronto. Aí dá aquele jabá, né? Que tipo, a gente gasta muito tempo pesquisando, fazendo palestras. Se vocês quiserem me seguir no Instagram para alimentar o algoritmo.
eu tô lá mostrando as coisas absurdas que eu leio. E eu tenho uns grupos de estudo também, se vocês quiserem participar, de Jung e tal. E é isso, gente. Muito obrigado. Perguntas, então. Tá. Vou... Ercília, você, depois eu vou ir. E o Tiago, o Tiago. Eu não sei nem onde fico. Bom dia. Bom dia. Eu sou Ercília, sou do Ceará. Fiz pós-doutorado em Ciências da Religião na Universidade Federal de Juiz de Fora. E isso em 2008, eu já tenho 64 anos, né? Então a história é longa. Isso em 2008, mas em 2018 eu fui estudar uma mística do Nordeste brasileiro, da cidade de Juazeiro do Norte, chamada Beata Maria de Araújo. Então, eu gostaria, primeiro, professor, de dizer para o João, o que eu queria te dizer naquele dia foi o que o professor disse agora, viu? Sobre os critérios de cientificidade, que o professor disse tão bem, né? Mas a minha questão, viu, Davi, que eu fiquei feliz que você também fez na UFC, né, do Ceará. Davi, quando eu li Teresa d'Ávila e o Castelo Interior Moradas, me emocionava, que eu chorava tanto, que eu dizia, eu não sei por que eu estou chorando tanto. Depois eu descobri, né, me emocionou muito, e eu li aqueles livros que você falou, eu li, e aí eu tive uma impressão dessa mulher corajosa, valente, mística, incrível. Aí fui me interessar e fui ler um comentário de um psicanalista da UFC, o mais famoso da época. E quando eu li, eu fiquei irritada. Eu disse, este professor, por quem eu tenho o maior respeito, ele nunca teve uma experiência mística. E aí eu lembrei que Jung, eu acho que é na 4ª conferência de Tavistock, né, na clínica Tavistock, em Londres, em 1935, ele reafirma pela milésima vez, tenho o maior respeito por Freud, trabalhei com ele, etc., etc. Mas, quando escuto falar de incesto, eu me irrito até as lágrimas, né? Então, falar de uma experiência mística e de mulheres místicas é muito difícil. Rapidamente, para não tomar muito tempo, a Beata Maria de Araújo era filha de índios e negros, nasceu um ano depois da libertação da escravidão. Aos 9 anos de idade, ela tinha visões com o menino Jesus e com a Virgem Maria, e ela foi ter como dirigente espiritual o Padre Cícero. Então, o Padre Cícero a acompanhou, Padre Cícero Romão Batista a acompanhou, até que chegou um dia onde ela foi receber a hóstia, e a hóstia se transformou em sangue. E isso aconteceu mais de 100 vezes. Milhares de pessoas viram, a igreja passava por um período de romanização. Então, o bispo diz, pega os melhores teólogos da época e diz, vai lá no Juazeiro saber o que é isso. E aí, orientada pelo próprio Cristo, olha, não é pouca coisa não, orientada por Jesus, Maria de Araújo repete, né, o fenômeno se repete. E aí, os teólogos dizem, não tem como a ciência explicar, não está no campo científico. Só que o bispo não aceitou e mandou um terceiro inquérito e disse, para dizer que ela é louca, embusteira, histérica, e tudo isso, e é o que passou, né? Então, Davi, eu quero te dizer assim, Davi, me sentindo assim, quase mãe. Davi, não se deixe seduzir por essa coisa da prostituição, da loucura, do orgasmo sexual, da violência. Não é isso! Não é por aí. Demais, desculpa. Tá bom? Davi, eu queria te dar só essas dicas, porque a sedução é muito grande, né? Olha, a mulher está lá, né, aquela coisa, mas eu quero, só para encerrar, que eu falo muito, dizer assim, toda relação erótica, no sentido junguiano, do mais amplo possível, não é? Não só sexual, toda relação erótica tem de tudo. Se eu não me engano, porque faz tempo que eu li, nas fundações,
ela estava, quando ela ia fundar esses mosteiros, ela saía, gente, ali é muito frio em Ávila, né? Gelo. E ela foi atravessar um rio e caiu. Quando ela caiu, ela vê Jesus rindo e diz: porque eu sou seu amigo, fui eu que te derrubei. Ela olha para ele com raiva e diz: por isso que você tem tão poucos amigos. Então, a relação dela também com Jesus tem outras facetas, né? E assim, eu queria só te dizer isso, não cai na sedução, viu? Professor, muito obrigada. Obrigado. Veio um pouco tarde, mas assim... agradeço de qualquer forma. Davi, mas assim, é interessante que eu sou... Rapidinho, desculpe te interromper. É porque a pergunta do Thiago vai no mesmo sentido. Se ok, a gente une para acelerar. Não, só queria comentar rapidamente que é curioso, porque eu fiz a graduação no Ceará e estou em Juiz de Fora agora. Olha só, existe uma conexão mística entre nós aí. Bom, minha pergunta vai ser para o Davi, mas também se o professor Fabiano se interessar por responder. Eu pensei muito, ao contrário um pouco do que a nossa colega apresentou, do conceito, do termo francês, la petite morte, né, que é usado desde 1800 na literatura, na arte, para falar do gozo, mas como uma ideia de uma perda da consciência, um rebaixamento da consciência, mas tem alguns historiadores que vão encontrar esse termo desde 1500, mais ou menos. Né? Não no sentido do orgasmo, mas no sentido religioso. Então, eu acho que sim, tem uma conotação de uma experiência que provoca um rebaixamento da consciência, tanto na questão erótica, sexual para homens e mulheres, né? Claro, aí a gente tem um contexto específico que vai colocar a mulher num determinado lugar, mas que tem também essa experiência de um rebaixamento que associa o erotismo e o êxtase, que coloca quase no mesmo lugar. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É interessante que... Vou falar primeiro, depois eu passo para o professor, que acho que ele vai ter mais que falar até. Mas um ponto que ficou atravessando a minha leitura da Santa Teresa é a imagem da morte. Porque o processo último estático dela, que coincide com o 4º grau da oração, que ela chama de união mística com Deus, ela fala que todas as potências da alma, para usar um termo clássico assim, da teologia, né, que a Teresa pega, elas são suspensas. E é um paradoxo, porque o corpo participa, mas o corpo se ausenta de forma total naquele período, porque coincide com a morte, essa suspensão total. Eu estou ainda entrando nesse campo, com o cuidado de não ser totalmente seduzido pela prostituição, o erotismo e a sexualidade, mas eu estou entrando nesse campo, eu estou ainda vendo que caminhos eu vou seguir, mas coincide muito com um ponto inicial que eu quero ir, que eu adoro uns autores meio assim, falar aqui, eu adoro autores depravados. E aí eu estou começando pelo Bataille, que é um grande filósofo, que fala sobre essa relação do erotismo associada à morte, né? Então, no meu campo, assim, da minha tese, eu vou entrar nisso. Bom lembrete que você traz essa questão da pequena morte, né? Que é esse termo francês para o orgasmo, porque eu vou entrar ainda por aí. Isso, só mais 2 perguntas e encerrou por conta do horário, tá bom? Então, uma já está aqui. Oi, boa tarde. Sou Jéssica, também sou de Fortaleza. E quando você estava falando sobre a Santa Teresa e toda a imagem dela, não teve como eu não remeter ao clipe da Madonna, Like a Prayer. E aí eu fiquei remetendo muito a uma questão que é o seguinte: quando a Madonna lançou o clipe, né, foi toda uma questão, porque é um envolvimento, ela beijando Jesus, ela sentindo prazer, e aí teve outros aspectos como Jesus era negro, enfim. Mas, quando você estava falando de toda a experiência, e principalmente a experiência de Santa Teresa, né, com a ideia da flecha, com o fogo na ponta e machucando o coração dela, eu acreditei que, dependendo da cabeça de alguém que estivesse vivenciando isso, não fosse ver uma coisa tão divina, né, de uma pessoa lhe machucando ou lhe fazendo mal, e ao mesmo tempo você está sentindo prazer com isso, né? E aí eu fiquei pensando, cara, talvez isso passou na minha cabeça porque nós crescemos com essa grande culpa cristã de sentir prazer,
se você está sentindo prazer ou sentindo prazer de alguma forma, até talvez essa forma mística, não é algo tão divino, mas e sim a sombra, algo, vou botar assim, daimon, demoníaco, alguma coisa parecida com isso. E aí a minha pergunta, né, tá mais para, vou ler aqui, certo? É de que forma essas experiências da Santa Teresa descrevem o êxtase religioso em termos corporais e sexuais, pode nos ajudar hoje em dia a refletir a relação entre o corpo, a espiritualidade e o poder feminino, né? E como essa culpa cristã, ao longo da história, transformou o prazer, que poderia ser compreendido como divino, em algo como demoníaco ou possessivo, porque ela podia estar sendo possuída, de alguma forma, né? E a última questão, assim, né, mas vou tentar... Mas ela é possuída, né? Não, pois é, mas ela sabe que ela é possuída por algo divino. E hoje em dia, quando a gente vê essa experiência, não pode levar para algo divino. Porque o divino meio que não vai, né, tipo, dar esse prazer, esse êxtase ou esse orgasmo, né? E de que maneira, assim, né, jogando, uma prática de imaginação ativa também poderia ajudar a reconciliação entre esse sagrado e o erótico na vida contemporânea. Achei ótimo esse seu último gancho com a imaginação ativa, porque eu vim muito me lamentando com questões de tempo, que é um grande desafio aqui. Para o seminário a gente está até extrapolando bastante o tempo, então vou tentar ser sintético. Mas eu vim me lamentando pelo tempo, porque eu queria muito falar sobre como os métodos, os 4 graus de oração da Santa Teresa d'Ávila tem um tipo de arquitetura que lembra muito, de forma correlata, ao método de imaginação ativa do Jung, que envolve, a grosso modo, abreviando bastante, um caráter receptivo para um caráter ativo diante da imagem. E eu estou tentando escrever um texto sobre isso, sobre a Teresa, então no ritmo das revistas, daqui a 10 anos talvez saia, e aí eu divulgo no meu Instagram. Mas sobre essa questão da sexualidade, eu acho muito interessante, porque a Von Franz comenta lá no C.G. Jung, Seu Mito em Nossa Época, que a sexualidade representa a sombra de Deus. E aí essa sombra de Deus engloba o corpo, a sexualidade e enfim, essa relação do erotismo. Não à toa a Madonna é uma figura tão comovente num sentido emocional, quando ela teve aquele show no Brasil, há pouco tempo atrás, né? Que foi uma coisa assim arrebatadora num sentido assim coletivo, porque ela traz um resgate de uma simbólica cristã, numa época, aliás, em que houve a epidemia de AIDS nos Estados Unidos e houve um absurdo descuido por parte do governo e da saúde com a população que estava morrendo aos montes, que é uma grande questão que toca até na minha pesquisa, porque boa parte do surgimento da figura de São Sebastião aparece como, olha ele que está morrendo nesse poste, sendo cravado pela essa imagem da flecha, que é uma grande imagem de projeção. Então, assim, não tem como tocar emocionalmente no sentido de que nós gays devemos muito a Madonna, porque ela permite colocar nos holofotes, olha esses irmãos em Cristo que estão sendo deixados para morrer. Olha esses mártires contemporâneos que são as pessoas LGBT. Se você é uma pessoa LGBT, você sai na rua, eu sinto muito essa experiência. São vários processos de microagressões, como se você saísse na rua e há várias flechadas que você vai tomando, porque é uma violência que parte da projeção de um outro. E é muito engraçada essa imagem de São Sebastião, porque o que marca ao mesmo tempo o santo nu é essa nudez erotizada. Então, uma projeção em cima de um aspecto erótico negativo. Essa questão de como resgatar essa conexão, eu fico pensando muito que está na imagem, aí eu peço perdão para a professora, mas da prostituta sagrada. De que a prostituição, como essa imagem, pelo menos mítica, tem um resgate de que há uma conexão profunda entre instintividade sexual e processo de espiritual, que foi deixada na sombra e está nas entrelinhas do texto da Teresa, tá? Porque o corpo, no texto da Santa Teresa, ela vai falar, no castelo interior, o corpo é o fosso do castelo. Só que, ao mesmo tempo, ela fala, o corpo participa bastante, né?
Então tem um paradoxo que me faz pensar no texto da Santa Teresa tão interessante, porque por ela atuar nesse paradoxo, ela é tanto a Vênus prostituída em alguns olhos. Obviamente, se a Santa Teresa estiver escutando isso aqui do céu, ela vai estar horrorizada com isso que eu estou falando. Mas várias pessoas vão trazer esse comentário e, ao mesmo tempo, ela é a mulher que fala: não sexualizem essa minha experiência. Isso aqui é da ordem do espiritual. E é um paradoxo aí, porque há as duas coisas. O símbolo é isso, né? Isso que permite falar que a Santa Teresa, e acho que é uma marca do misticismo cristão, ela adiciona uma especificidade à imagem de Deus. Porque o Deus de Santa Teresa é o Deus do esposo. O esposo entronado no centro da alma. É um acréscimo, é o inédito teresiano que ela traz, é essa fortificação da imagem do esposo. Mas tem muitos pontos aí, eu estou no primeiro ano da minha tese ainda, aí enfim, pesquisa não acaba, né? Então, até o túmulo eu devo arranjar alguma coisa, né, para falar mais sobre, mas é uma questão muito interessante. Oi, Davi. Adorei a pergunta também, como fã de Madonna também, né? E acho que vai na mesma direção, na verdade, do que ela disse. Queria falar um pouco, né? Estava lembrando aqui também um pouco da transição do seu tema para a minha pergunta, né? De um poema da Adélia Prado, que ela fala: não consigo segurar essa informação, tenho que contar para vocês que o cu é lindo. Fazei o que quiseres com essa graça, essa dádiva, né? Assim, e acho que eu queria perguntar, né? Eu sei que é o seu tema de estudo também, sobre como que a gente pode repensar, né, a sexualidade gay, né, especificamente, que é colocada sempre nesse lugar de profano, pelo enquadro social que a gente vive, mas também na nossa experiência como sujeitos gays, né, assim, que a gente vai frequentemente também repensar isso, né, a nossa experiência da sexualidade como um excesso, né, assim, como um exagero. Quando a gente fala de cruising, quando a gente fala de dark room, a gente vai estar falando da nossa experiência sempre como um excesso. E aí, na sua apresentação, né, eu fiquei pensando, será que a gente pode pensar no nosso excesso como místico, como foi o excesso de Santa Teresa, né? E essa mística, né, para nós, já que, né, você falou, né, também na apresentação, sexualidade, há uma mística na sexualidade e uma erótica na mística, né? Essa mística para nós, ela pode ser uma ferramenta para superar a moral, como foi para Santa Teresa também, né? É a pergunta fácil aí de responder, mas é muito interessante porque eu estou me debruçando sobre isso de fato na tese, que eu vejo não de forma explícita, mas às vezes explícita, mas até de forma implícita, um tipo de direcionamento em que se parte do eixo material para o eixo espiritual, como um processo de... A sublimação é isso, né? Até um processo de enriquecimento do material por ser espiritualizado. Só que eu fico pensando nas pessoas que são jogadas no caminho inverso. Porque como é que se fala desse processo de uma ascese às avessas, que seria se jogar ao lamaçal da questão da sexualidade, se entregar à prostituição, à sexualidade, à sedução, né, como um caminho invertido de ascese, de certa forma. Porque se você for ver, por exemplo, nos estudos sobre xamanismo, existem outros caminhos para além do caminho espiritualizado positivo, luminoso. Existe um caminho que passa pela lama, né? Eu penso que talvez as pessoas LGBT são jogadas a esse lugar e precisam habitar esse lugar, que é até a Teresa traz a imagem dos répteis, serpentes, animais rastejantes nas primeiras moradas. Tem uma coisa aí sobre o que rasteja, o que é vil, o que é desprezível, que também tem uma potencialidade produtiva simbólica. Não vou saber te dar uma resposta sobre como a gente faz, no nosso caso, a sexualidade e tal, da comunidade, né, LGBT, mas é algo que eu sinto que o São Sebastião teria algo a me dizer sobre. Não exatamente a figura histórica, né, mas essa amálgama que se formou de projeções em cima de uma figura que comporta esse paradoxo, né? Mas, eu não tenho uma resposta, mas, assim, é uma ótima pergunta. Pronto, agora só mais 2 perguntas. Brincadeira. Pessoal, bom almoço para todo mundo. 1h30, a gente volta com as comunicações orais. Vou né, deixar a conta com vocês aí. Mas até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.